Muitas de vocês não conhecem a história de Nossa Senhora de Guadalupe. Esse quadro que fica aqui atrás de nós é de Nossa Senhora de Guadalupe. Muitos de vocês não sabem a história, o que esse quadro significa. Tá aí, ó. Você está vendo o quadro? Essa é Nossa Senhora de Guadalupe. O que é Nossa Senhora de Guadalupe? Porque ela apareceu no México. Então eu quero, durante esse rosário de hoje, te contar como que foi essa aparição. Eu quero que primeiro você entenda que não é história da carochinha, tá? Não é uma história inventada, é uma história real. É uma história real, provada historicamente e cientificamente também. Você vai entender isso daí. A primeira aparição de Nossa Senhora. Serão 5 aparições. Eu começo pela primeira. 10 anos após a conquista da cidade do México, quando as flechas e escudos finalmente foram depostos e a paz reinava entre os povos, graças à fé e ao conhecimento daquele por quem tudo vive, o Deus verdadeiro. Então, naquela época, no ano de 1531, no início do mês de dezembro, um indígena humilde chamado Juan Diego, natural, eu não sei falar essa palavra, indígena, em relação às coisas de Deus, devoto de Tlatelolco, teve a primeira visão da Virgem Maria. Era sábado de manhã, olha que bonito. Que dia que é hoje, minha gente? Sábado de manhã. Era sábado de manhã e Juan Diego caminhava pensando em Deus e em seus mandamentos. Ele tinha mais ou menos uns 50 anos, tá? Ao se aproximar da pequena montanha chamada Tepeyac, o dia estava quase amanhecendo, igual hoje. O dia estava quase amanhecendo. Então ele ouviu um canto vindo do alto da colina, como se fosse de vários pássaros raros. Quando os pássaros paravam de cantar, parecia que a própria colina respondia com melodias incrivelmente doces e cativantes. Superando o canto, e aqui tem palavras indígenas que eu não sei falar, e de outros pássaros de grande beleza. Juan Diego parou para olhar ao seu redor e se perguntou: será que sou digno de ouvir o que ouço? Por ora só o canto dos pássaros, hein, gente? Não estaria eu sonhando? Será que vejo isso como entre 2 sonhos? Onde estou? Não estarei no lugar que nossos ancestrais e avós nos falavam? Ou talvez na terra celestial? Veja, ele ouvia um canto do céu. Ele olhou para cima na direção do topo da montanha de onde vinha aquele canto celestial. E de repente o canto parou. E houve um grande silêncio. Em seguida ele ouviu alguém chamá-lo do topo da colina: Juanito, Juan Dieguito. Imediatamente ele se atreveu a subir até onde o chamavam. Nem a menor inquietação agitava seu coração, pelo contrário, ele se sentia extremamente entusiasmado e a alegria invadia seu coração. Assim ele subiu a pequena montanha para descobrir de onde vinha a voz. Ao chegar ao topo da colina, ele viu uma jovem senhora que se encontrava de pé e o chamou para que se aproximasse. Quando chegou perto, ele ficou maravilhado com a sua grandiosa perfeição, que superava de longe tudo que havia de mais belo no mundo. Mostra a Nossa Senhora de Guadalupe. O que ele estava vendo era essa senhora. O rostinho de indígena, porque onde Nossa Senhora aparece, ela toma as características daquele povo. Ele viu uma beleza que ele nunca tinha visto. Seu traje brilhava como o sol. Vai vendo a imagem aí de Guadalupe. Refletindo sua luz, a pedra sobre a qual ela estava se encontrava, parecia lançar raios e seu brilho se assemelhava ao das pedras preciosas como uma joia rara. A terra brilhava com a mesma magnificência que um arco-íris na névoa.
Os arbustos, cactos e outras pequenas ervas do local pareciam esmeraldas, suas folhagens se assemelhavam às turquesas e seus troncos e espinhos brilhavam como ouro. Em sua presença, Juan Diego se prostrou e escutou suas palavras, que eram extremamente gloriosas e afáveis, como as de alguém que atraía e estimava muito. Ela lhe disse: Juanito, o menor dos meus filhos, onde vais? Ele respondeu: Minha senhora e minha mãe e minha menina, eu vou à tua casa, em Tlatelolco, para aprender as coisas de Deus. Ele estava fazendo catequese, então ele estava indo para a catequese, que nos são ensinadas lá pelos sacerdotes, delegados de Nosso Senhor. Ele estava indo para a catequese. E logo ela revelou a vontade preciosa. Nossa Senhora então fala para Juan Diego: Tu, o menor dos meus filhos, saiba e entenda que eu sou a sempre Virgem Santa Maria, Mãe do Deus verdadeiro, porque em tudo vive o Criador, o Senhor que está em todo lugar e que tudo abrange, Mestre do céu e da terra. Eu desejo vivamente que se erga aqui um templo para nele mostrar e dar ao meu amor, compaixão, auxílio e defesa. Eu sou a tua mãe e a de todos vós, habitantes da terra, e daqueles que me amam, daqueles que clamam por mim, que me procuram e que em mim confiam. Aqui eu escutarei seus prantos, as suas tristezas e remediarei todas as suas misérias, penas e dores. Para realizar o que minha clemência pretende, vá ao palácio do bispo do México e lhe revele que eu desejo que neste lugar se construa um templo para mim. Conte-lhe tudo o que você viu, admirou e ouviu. Tenha certeza de que eu serei muito grata, recompensando-te e fazendo-te feliz. Merecerás muito por seu esforço e servirás e serviço ao solicitar este pedido junto àquele a quem te envio. Escutaste, menor de meus filhos? Vá e coloque todo o seu esforço nisso. Imediatamente em sua presença, ele se prostrou e lhe disse: Minha senhora, eu vou realizar tua ordem, tua palavra venerável, e agora me separo de ti, eu, teu humilde servo. E logo Juan Diego desceu da colina para cumprir a missão que lhe fora confiada e tomou o caminho que o levava diretamente à cidade do México. Ao entrar na cidade, foi direto ao palácio do bispo Dom Frei Juan, um religioso da ordem de São Francisco que havia chegado há pouco tempo na região. Chegando ao palácio, ele pediu aos servos assistentes que o anunciassem ao bispo. Após uma longa espera, o senhor bispo ordenou que ele entrasse. Quando foi chamado, Juan Diego entrou e imediatamente se ajoelhou diante do bispo, prostrando-se, e revelou a preciosa mensagem da Rainha do Céu. Ele contou tudo o que havia visto e ouvido, descrevendo a aparição e o desejo da Virgem Maria. Depois de ouvir todo o relato, o bispo pareceu não dar muito crédito às suas palavras e respondeu: Meu filho, você virá outra vez, e eu te ouvirei com mais paciência, e examinarei e considerarei a razão pela qual vieste. Tua vontade e teu desejo. Ele saiu e foi embora, triste, pois de nenhuma maneira se realizou a sua mensagem. Meu irmão, vai guardando a história. Essa aqui só foi a primeira aparição. Vai guardando no seu coração. Mas olha que coisa linda. Nós vamos continuar rezando o nosso rosário e à medida eu vou trazendo toda a história de Nossa Senhora de Guadalupe. Vamos para a segunda aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Na primeira aparição, ele ouve os pássaros, ele sente que está num céu, de repente uma voz começa a chamá-lo, ele vai até aquela voz, ele vê uma linda senhora e ela pede que naquele lugar se construa um santuário. Esse lugar todos nós podemos ir ainda hoje, ele está lá no México, é um lugar extraordinário. Inclusive, com muitos peregrinos nós vamos este ano em maio para a cidade do México. Ele foi então pedir ao bispo e o bispo não deu atenção. Obviamente o bispo não pode acreditar que alguém está tendo uma visão assim tão rápido, né?
ele precisa ser prudente. Então ele não acredita de primeiro momento, vendo talvez, será que isso não é coisa da sua cabeça? Segunda aparição. No mesmo dia, Juan Diego tomou o caminho de volta, dirigiu-se diretamente ao topo da colina, teve a alegria de reencontrar a Rainha do Céu, que o aguardava no mesmo lugar, onde havia aparecido pela primeira vez. Ao vê-la, ele se prostrou diante dela e disse: Minha senhora, a menor de minhas filhas, minha menina, fui aonde tu me enviaste para cumprir a tua ordem. Com dificuldade entrei no lugar onde habita o senhor bispo. Eu o vi e transmiti tua mensagem assim como me pediste. Ele me recebeu amavelmente, me ouviu perfeitamente, mas pela maneira como me respondeu, parece que ele não a entendeu, parece que ele não acreditou. Ele me disse: Tu virás outra vez e com calma te ouvirei, examinarei desde o início por que vieste, teu desejo, tua vontade. Eu compreendi perfeitamente pela resposta dele que pensava ser uma invenção da minha ideia, de construir um templo em tua honra e que isso não seja uma ordem tua, que isso não viesse de teus lábios. Encarecidamente eu te suplico, minha senhora, a minha menina, que peças antes a alguém importante, estimado, conhecido, respeitado e honrado, para que leve tua mensagem e acreditem. Gente, olha que bonito, isso que eu mais amo em Juan Diego. Ele fala: eu sou tão pequenininho, escolhe alguém mais importante do que eu, ele não vai acreditar em mim. Se você escolher alguém importante, ele vai acreditar. Porque eu sou um homenzinho, um servo humilde, eu mesmo preciso ser conduzido, carregado nas costas. E tu, filha minha, a menor de minhas filhas, minha senhora, o lugar aonde me envias não é para mim. Perdoa-me, pois causo grande pesar em teu coração, minha senhora e minha dona. A Santíssima Virgem respondeu a Juan Diego: Escuta tu, o menor de meus filhos. Entenda que não me faltam servos nem mensageiros a quem eu possa encarregar de transmitir minha mensagem e cumprir minha vontade. Mas é absolutamente necessário que tu mesmo ajudes e solicites para que, por tua mediação, se realize o meu desejo, a minha vontade. Eu peço-te muito, meu filho, o menor, e com rigor te dou a ordem mais uma vez, de ir ver o bispo amanhã. Faz que ele entenda minha vontade, meu desejo, para que ele realize e faça aqui meu templo que lhe peço. E de novo dizei-lhe que sou eu, pessoalmente, a sempre Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, que te envia. Juan Diego respondeu: Minha senhora e minha menina, que eu não te angustie e não te cause mais aflição. Irei com alegria pôr em prática a tua ordem, e de forma alguma abandonarei o caminho, nem o considerarei penoso. Irei fazer a tua vontade. Mas é possível que não me escutem. E se me escutarem, é possível que não me creiam. Amanhã à tarde, ao pôr do sol, verei dar conta da tua mensagem com a resposta do senhor bispo. Agora me despeço de ti, minha filha, a menorzinha, minha menina, minha senhora, fique em paz. E ele foi para a sua casa descansar. No dia seguinte, domingo, enquanto ainda era madrugada, Juan Diego saiu de sua casa e se dirigiu diretamente a Tlatelolco para se instruir sobre as coisas de Deus e participar da Santa Missa. Depois disso, foi ao palácio do senhor bispo. Chegando lá, fez todo o possível para encontrá-lo e, após muita espera, conseguiu vê-lo novamente. Ajoelhou-se aos seus pés, chorou e entristeceu-se ao falar e revelar as coisas da Mãe do Céu, suplicando que finalmente acreditasse na mensagem e na vontade da Virgem perfeita, de construir um templo dedicado a ela no lugar que ele havia indicado. O senhor bispo lhe perguntou muitas coisas e o questionou para se certificar do lugar onde ele tinha visto e de como ela era. Juan Diego contou tudo ao bispo e, embora ele revelasse absolutamente todos os detalhes e fosse evidente que ela era sempre Virgem Maria, mãe de nosso Salvador Jesus Cristo, o bispo ainda hesitava. Ele disse que não poderia realizar isso apenas com a palavra de Juan Diego e que era necessário obter outro sinal para acreditar que ele era realmente o enviado da Rainha do Céu em pessoa.
Ao ouvir essas palavras, Juan Diego disse ao bispo: Senhor bispo, qual é o sinal que desejais? Dizei-me, irei imediatamente solicitar a rainha do céu que me enviou. E vendo que o bispo concordava e não duvidava nem vacilava, Juan Diego se retirou. Assim que saiu, o bispo ordenou imediatamente às pessoas de sua confiança que seguissem e observassem bem para onde ele iria, quem veria e com quem falaria. E assim foi feito. Juan Diego partiu diretamente seguindo o caminho. Aqueles que o seguiam chegaram ao barranco perto do Tepeyac, numa ponte de madeira, e o perderam de vista. Apesar de procurarem por todos os lados, não o encontraram mais. Cansados e frustrados por terem falhado em sua missão, eles voltaram e relataram ao bispo. Eles sugeriram ao bispo que não acreditassem em Juan Diego, inventando mentiras e dizendo que tudo que ele havia dito e pedido eram apenas invenções ou imaginações. Dessa forma, determinaram que se Juan Diego voltasse, iriam expulsá-lo, prendê-lo e castigá-lo severamente para que ele não voltasse a dizer mentiras, nem perturbar a população. Terceira aparição. Enquanto isso, Juan Diego estava com a Santíssima Virgem, relatando-lhe a resposta do bispo. E quando ela o ouviu, disse... Então veja, a primeira aparição, Nossa Senhora aparece, ele ouve os pássaros, Nossa Senhora aparece, pede para ele falar para o bispo que naquele lugar ela quer que seja um santuário para o filho dela. Ela vai falar com o bispo, ele vai falar com o bispo não dá muita atenção, volta outro dia, ele volta, ele fala para a mãe, na segunda aparição ele fala para a mãe, olha, não me deu muita atenção, escolhe outro, escolhe alguém mais importante que eu. E ela diz, não, é você, vai lá falar com o bispo de novo. E agora pessoas vão seguindo o Juan Diego e não acham ele, se perdem, voltam falando para o bispo, olha, é um mentiroso e não sei o quê. E nessa hora, Juan Diego está falando com Nossa Senhora mais uma vez. Então, enquanto isso, Juan Diego estava com a Santíssima Virgem, relatando-lhe a resposta do bispo, e quando ela ouviu, disse, está bem, meu filho, você voltará aqui amanhã, para dar ao bispo o sinal que me pediu. Lembra que o bispo pediu um sinal. Então você vai voltar aqui amanhã. E com isso ele acreditará em você e não duvidará, nem suspeitará de ti. Fica sabendo, meu filho, que eu recompensarei o teu zelo, o teu trabalho, a tua fadiga que tens gasto por mim. Agora vá e amanhã eu te esperarei aqui. No dia seguinte, segunda-feira, quando Juan Diego deveria levar o sinal para ser acreditado, ele não voltou. Ao chegar em casa, ele encontrou seu tio Juan Bernardino gravemente doente. Juan Diego procurou um médico e cuidou dele, mas o estado de saúde de seu tio era muito grave. Quando a noite caiu, seu tio implorou que ao amanhecer, quando ainda estivesse escuro, Juan Diego fosse chamar um dos padres de Tlatelolco, para que ele pudesse se confessar e se preparar, pois acreditava que a sua hora de morrer havia chegado. Na terça-feira, ainda de madrugada, Juan Diego saiu de casa para buscar o padre em Tlatelolco. Ao se aproximar da colina do Tepeyac, ele pensou consigo mesmo. Agora Juan Diego está pensando, se eu for direto, eu corro o risco de que a senhora me veja. E como antes ela me deterá para que eu leve o sinal ao senhor bispo, como ela me pediu, que ela nos deixe primeiro em nossa tribulação, antes de tudo devo chamar rapidamente o padre que meu tio certamente está esperando. Ou seja, Juan Diego quis fugir de Nossa Senhora. Falou, se eu passar por lá, Nossa Senhora vai aparecer e ela vai me pedir para levar o sinal para o bispo, mas agora meu tio está morrendo, eu não posso. Ele agora vai fazer um outro caminho. Então ele se desviou do caminho, subindo pelo meio da colina, cortando para a parte oriental para chegar rapidamente à cidade do México e evitar que a Rainha do Céu o detivesse. Ela pensava que por esse desvio, ele não veria, mas a Virgem que vê tudo. Ou seja, lembra que na terceira aparição, Juan Diego, deixa eu ver, vou ficar até aqui para aparecer o quadro de Nossa Senhora também, isto.
Lembra que agora na terceira aparição, o Juan Diego está com o tio doente e ele agora quer fugir de Nossa Senhora, né? Porque ele precisa chamar um padre para dar a unção dos enfermos no tio. E ele não quer encontrar Nossa Senhora porque ele sabe, se eu encontrar Nossa Senhora, ela vai pedir que eu leve o sinal para o bispo. Então ele pensava que por esse desvio, ela não veria. Mas a Virgem que vê tudo, o avistou. Quando ele descia da colina, percebeu que ela o estava observando de onde havia visto anteriormente. Ela veio ao seu encontro, veja, mesmo ele mudando de caminho, ela veio ao seu encontro descendo por um lado da colina e parando seus passos, dizendo: "O que há, menor de meus filhos? Aonde você vai?" Talvez ele tenha sentido constrangimento, vergonha ou susto. Ele começou a tremer. Você imagina o índio fugindo de Maria, agora começou a tremer. Em sua presença se prostrou, a saudou, dizendo: "Minha menina, a menor de minhas filhas, minha senhora, eu espero que estejas contente. Como amanhecestes hoje?" Olha ele puxando assunto com ela. "Como é que você amanheceu hoje? Estás bem de saúde? Minha senhora e minha filha, é com pena que vou entristecer teu rosto, teu coração, minha filhinha. Um de teus servos, o tio meu, está muito mal. Uma grave doença o mantém deitado e certamente ele não tardará a morrer." Gente, você está vendo como ele conversa com Nossa Senhora? É assim que nós deveríamos conversar com Nossa Senhora. "Meu tio vai morrer", ele está falando com ela. "E agora eu irei rapidamente à tua casa na cidade do México para chamar um dos amados de nosso Senhor, um dos nossos padres, para que possa confessá-lo e prepará-lo, porque na verdade é para isso que nascemos. Viemos preparar o trabalho da nossa morte." Olha que bonito. Nascemos para preparar a nossa morte. "Assim que eu lhe tiver dado esse socorro, eu voltarei para levar a tua mensagem, a tua palavra, minha senhora, minha jovem. Peço-te que me perdoe, que tenha um pouco de paciência, porque não minto, minha filha. A menor. Amanhã, sem falta, eu virei o mais rápido possível." Quando ouviu as explicações de Juan Diego, a sempre Virgem Maria lhe respondeu: "Preste atenção agora na resposta de Nossa Senhora. Escuta, menor de meus filhos, e grave isto em teu coração. Não é nada o que te assusta, o que te aflige, o que teu coração não se perturbe. Não temas esta doença, nem nenhuma outra doença, nem nada de doloroso, nem de angustiante." Olha o que Nossa Senhora está dizendo para ele: não tema doença, não tema angústia. Sabe por quê? Nossa Senhora continua: "Não estou eu aqui que sou tua mãe? Não estás tu sob a minha sombra e minha proteção? Não sou eu a tua saúde? Não estás tu no colo do meu manto e no meu regaço? O que mais precisas? Que nada mais te aflija, nem te perturbe." E essa palavra está sendo para muita gente agora. Você que está com o coração perturbado, você que está com o coração angustiado, a tua mãe agora está te dizendo que nada mais te aflija, nem te perturbe. Que a doença do teu tio não te atormente, porque ele não morrerá desta doença. Tenha certeza de que ele já está curado. E nesse mesmo instante, seu tio se curou, como Juan Diego soube mais tarde. Olha isso. Nossa Senhora também apareceu para o tio. E quando Juan Diego ouviu estas amáveis palavras da Rainha do Céu, foi consolado e seu coração pacificou-se. Ele a implorou que a enviasse imediatamente ao senhor bispo para lhe levar um sinal. A Rainha do Céu ordenou que subisse no topo da colina. Agora é a parte do sinal que vai levar para o bispo. "Meu filho, o menor, sobe ao topo da colina onde me viste e onde te dei minhas ordens. Lá verás que há uma variedade de flores. Corta-as, reúne-as juntas. Depois desce e traz-me aqui na minha presença." Então qual é o sinal? Sobe na colina, pega flores que tem lá, corta e traz na minha presença.
Juan Diego começou imediatamente a subir a colina. Ao chegar ao topo, ficou admirado com a grande variedade de flores desabrochadas, especialmente as rosas de Castela, bonitas e preciosas, embora não fosse sua época. Então veja, Juan Diego achou que aquele era o sinal. Flores lindas, a qual era impossível dar naquela época. Na verdade, naquela época do ano, em dezembro, havia geadas frequentes, então estava muito frio, impossível ter flor. As flores emitiam um perfume muito suave, como pérolas preciosas cobertas de orvalho noturno. Imediatamente ele começou a colhê-las, reunindo-as e depositando-as no colo de seu manto. Ele então desceu para levá-las à Rainha do Céu. Quando elas viu, preste atenção, ele levou as flores para Nossa Senhora. Quando ela viu as flores, Nossa Senhora pegou-as em suas veneráveis mãos. Ah, que coisa bonita. Nossa Senhora então pega nas suas mãos aquelas flores. As ajeitou e colocou-a todas juntas no colo do seu poncho. Então ela lhe disse... Então veja, Nossa Senhora pegou as flores na sua mão e colocou... É tipo isso aqui, ó, o escapulário. É que agora eu esqueci o nome que... Tilma. O dele chamava uma tilma, mas é tipo escapulário. Então Nossa Senhora colocou dentro da tilma dele, dentro do escapulário dele. Então ele segurou aquelas rosas, aquelas flores. Então Maria disse para ele: meu filho, o menor, essas flores são a prova, o sinal que levarás ao bispo. Diga-lhe em meu nome que nelas está refletindo o meu desejo e que por isso ele deve realizar minha vontade. Confio plenamente em ti como meu mensageiro. Ordeno-te com firmeza que somente na presença do bispo abras o teu poncho e mostres o que está carregando. Olha a ordem de Nossa Senhora. Você não vai abrir isso para ninguém. Só diante do bispo. Relate-lhe com precisão que eu te mandei subir ao topo da colina para colher essas flores e tudo que viste e contemplaste para que possas convencer o bispo a cumprir a minha vontade e construir o templo que pedi. Gente, por que Nossa Senhora quer esse templo? Se você não sabe, nessa mesma época, no culto asteca, estava havendo uma matança gigantesca de crianças. Porque o que o culto asteca acreditava naquela época? Que você tinha que sacrificar criança para os deuses. Então os pais levavam as crianças e matavam as crianças para pegar o coraçãozinho delas e ofertar para os deuses daquela época. Então estava havendo uma matança cruel. Quando Nossa Senhora aparece, também é para destruir essa idolatria. E quando Nossa Senhora faz tudo isso que vocês estão ouvindo, de fato isso acaba. Milhares de pessoas vão se converter no México por causa dessa aparição. Mas vamos continuar. Ao chegar no palácio do bispo, ou melhor, assim que a Rainha do Céu lhe deu ordem, Juan Diego tomou o caminho direto para a cidade do México. Sentindo-se feliz e com o coração em paz, certo de que tudo se completaria perfeitamente bem, ele cuidava com muito zelo das flores em seu poncho, garantindo que nada caísse, enquanto apreciava o perfume delas. Ao chegar ao palácio do bispo, foi recebido pelo porteiro e outros servos. Juan Diego implorou para ser levado à presença do bispo, mas eles fingiram não entender e o ignoravam. Talvez porque ainda estava escuro ou porque já o conheciam e ele os incomodava. Esperou por muito tempo de cabeça baixa, pronto para ser chamado. Notando que ele carregava algo no colo do poncho, os servos se aproximaram para verificar o que era. Quando Juan Diego percebeu que não poderia mais esconder o que trazia e que os servos insistiram, possivelmente até bateriam se ele não revelasse, mostrou-lhes as flores. Eles ficaram espantados ao verem as flores finas e de diferentes espécies, especialmente porque não era época de florescerem. Admiraram o frescor, o desabrochar das rosas de Castela,
o perfume delicioso e a beleza delas. Tentaram pegá-las 3 vezes, mas não conseguiram, pois as flores pareciam pintadas, bordadas ou costuradas no poncho. Imediatamente foram relatar ao bispo o que tinham visto e informaram sobre a presença do pobre índio que aguardava há muito tempo. O bispo, ao ouvir o relato, compreendeu que se tratava da prova que ele esperava para convencê-lo e realizar o que Juan Diego lhe havia pedido. O bispo deu a ordem imediata para que Juan Diego fosse trazido à sua presença. Preste atenção agora. Ao entrar, Juan Diego se prostrou como havia feito anteriormente e com grande reverência começou a relatar novamente sua visão e a mensagem recebida. Então ele disse: Meu senhor, eu fiz o que você me ordenou, o que o Senhor me ordenou. Fui informar a senhora, minha mestra, a rainha do céu, a amada mãe de Deus, que o Senhor pediu uma prova para acreditar e edificar um templo no local que ela indicou. Disse-lhe também que o Senhor havia me pedido um sinal, uma prova de sua vontade. Ela ouviu atentamente e recebeu com prazer o seu pedido de sinal, para que a sua amável vontade fosse realizada. Então veja, Juan Diego está assim, diante do bispo. Ele já acha que aquilo é o sinal. Embora ainda estivesse escuro, ela me enviou de volta para vê-lo e, como ela havia prometido, imediatamente me entregou a prova. Ela me mandou ao topo da colina, onde eu havia visto antes, para colher diversas rosas de castela. Quando as colhi, desci e as trouxe a ela. Ela as pegou em suas santas mãos e a depositou novamente no colo do meu poncho, para que eu as trouxesse e as entregasse pessoalmente. Embora eu saiba que não é lugar onde as flores crescem, pois há muitos rochedos, espinhos e cactos, não duvidei em um instante. Quando cheguei ao topo, vi que era um paraíso. Havia uma perfeição de todas as variedades de flores mais preciosas e finas, cheias de orvalho e esplêndidas. Eu comecei a colhê-las e ela me disse para dá-las ao Senhor como prova de sua vontade. E que assim você veria o sinal que pediste para realizar sua amável vontade e para que resplandeça a verdade da minha palavra, da minha mensagem. Aqui estão as flores, Senhor Bispo. Então veja, neste momento, Juan Diego então oferece as flores para o bispo. Com isso, Juan Diego estendeu seu poncho branco, onde a Virgem Maria havia depositado as flores. Quando todas as flores caíram no chão, o poncho se transformou em um sinal, pois de repente apareceu a amável imagem da sempre Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, na forma e aspecto que ainda hoje se vê, que se conserva em sua amada casa, no templo sagrado de Tepeyac, conhecido como Guadalupe. Preste atenção, se você não entendeu, Juan Diego está aqui, com as flores na sua tilma. Quando ele tira as flores, quando ele joga as flores para o bispo, na tilma dele aparece essa imagem. O milagre não eram só as flores. O milagre é que a própria Virgem Maria, o próprio céu, desenhou a imagem da Mãe de Deus na sua tilma. Você imagina essa cena. O bispo agora está vendo o que Juan Diego estava vendo. Agora o bispo também está vendo diante dos seus olhos e todos os que estão ali. E esse quadro original existe até o dia de hoje. Esse daqui é uma réplica. O que você está vendo aqui é exatamente isso que se você for ao México, você vai ver o quadro original. E aí eu gostaria que você pesquisasse na internet, porque você já vai ver que foi pesquisado, a ciência já pesquisou, você vai ver as loucuras que a ciência descobriu. Não tem explicação isso daqui. Cientificamente não tem explicação. Na cidade do México, as pessoas ofertam muitas flores para Nossa Senhora. E um dia, uma pessoa, querendo fazer mal, na flor colocou uma bomba perto do quadro. Explodiu tudo.
não fez nada com o quadro. O quadro ficou intacto. Até cruz se torceu inteira. Lá na Basílica do México você vê isso. A cruz está torcida, mas o quadro não aconteceu nada. Essa imagem não foi pintada por ser humano nenhum. Essa imagem foi pintada pelo próprio céu. Você está entendendo o poder disso aqui? Veja, esse quadro não é original, tá? Isso aqui é uma réplica. Mas esse quadro, desse jeitinho aqui que você está vendo. Agora eu peço para você, vá pesquisar depois no YouTube, vai pesquisar depois na internet, tudo que este quadro simboliza. Porque aqui não dá tempo, a gente ficaria horas e horas aqui. Eu vou continuar a história. Ao ver a imagem, o bispo e todos os presentes se ajoelharam, admirando-a profundamente. Depois levantaram-se para vê-la de perto. O bispo, em lágrimas, lamentou por não ter acreditado nas palavras de Juan Diego imediatamente. Com grande tristeza, ele pediu perdão por não ter realizado logo a vontade da Virgem Maria. Quando o bispo se levantou, retirou o poncho de Juan Diego, sobre o qual a Virgem Maria havia aparecido e que se havia transformado em sinal celestial. Ele o levou consigo e instalou em seu oratório. Juan Diego permaneceu mais um dia na casa do bispo, que o retivera por mais tempo. No dia seguinte, o bispo disse-lhe: vamos juntos para que eu possa nos mostrar o local onde a Rainha do Céu deseja que o seu templo seja erguido. Imediatamente as pessoas foram convocadas para iniciar a construção. Até hoje tem essa basílica lá. Após mostrar o local indicado pela Nossa Senhora do Céu, Juan Diego solicitou permissão para retornar à sua casa e visitar o seu tio Juan Bernardino, que estava gravemente doente quando ele partiu para buscar o padre Tlatelolco. No entanto, não deixaram ir sozinho, acompanhando-o até sua casa. Ao chegarem lá, viram que o seu tio estava completamente curado e não sentia mais dor. Admirado com a maneira como seu sobrinho era tratado com honra, Juan Bernardino perguntou o motivo. Juan Diego então compartilhou com ele a experiência da aparição de Nossa Senhora do Céu no Tepeyac, quando ele estava a caminho de encontrar o padre para confessar e preparar seu tio, e como foi enviado à cidade do México para ver o bispo e pedir a construção de um novo templo no Tepeyac. A Virgem Maria havia assegurado a Juan Diego que seu tio estava curado e que trouxe grande consolo. Seu tio confirmou a verdade das palavras de Juan Diego, explicando que naquele exato momento a Rainha do Céu o havia curado e aparecido a ele da mesma forma que havia aparecido ao seu sobrinho. Ele então foi instruído pela Santíssima Virgem para ir à cidade do México para ver o bispo e compartilhar todos os detalhes da cura milagrosa, incluindo a maneira pela qual foi realizada, a partir que sua imagem fosse venerada como... Preste atenção nisso! Olha como que a imagem deveria ser venerada. A sempre Virgem Santa Maria de Guadalupe. A sempre Virgem Santa Maria de Guadalupe. Mais tarde, Juan Bernardino foi conduzido à presença do bispo para testemunhar os eventos, e o bispo ofereceu hospitalidade a ele, seu sobrinho Juan Diego, por alguns dias, enquanto a capela da Menina Rainha era erguida no Tepeyac, no local onde havia se mostrado a Juan Diego. O bispo decidiu transladar a imagem da amável Rainha do Céu para a igreja maior, removendo-a do oratório de seu palácio, onde estava guardada, para que todos pudessem contemplar e venerar a sua imagem querida. A cidade inteira ficou emocionada ao ver e contemplar a preciosa imagem, e muitos vieram apresentar suas preces e reconhecer seu caráter divino. A forma miraculosa como a imagem apareceu impressionou a todos, pois nenhuma mão humana havia pintado aquela preciosa imagem. Quem tem um devocional, aqui começa a explicar o que significa o manto. A gente terminou. Essa imagem, então, ela foi pintada pelo céu. O que os cientistas descobriram? Ela não tem tinta. Então não é uma tinta que está sobre um tecido, não. Não é tinta, ela está sobre o tecido. As estrelas que aparecem no manto dela
os estudiosos veem que eram as mesmas estrelas que tinham na época de Juan Diego. Quando Juan Diego olhava para ela, ele sabia que ela era virgem, pelo estilo do cabelo, pela essa fitinha que tem aqui, sabia que ela estava grávida, sabia que ela era virgem. Os olhos dela, quando os cientistas aproximam dos olhos, eles veem todas as pessoas que estavam naquela cena. Gente, vocês não têm noção, isso é milagre. Milagre que até hoje a ciência não explica. E Nossa Senhora de Guadalupe depois não se tornou só a padroeira do México, mas ela se tornou padroeira de toda a América Latina e, portanto, também padroeira do nosso Brasil. Nossa Senhora tem muitos títulos. Nossa Senhora apareceu também em Fátima, Portugal, por isso Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora, através de uma imagem, apareceu no Brasil, por isso Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora apareceu no México e por isso Nossa Senhora de Guadalupe. E, portanto, aqui eu revelo a minha paixão por ela. De todos os títulos de Nossa Senhora, este é o que eu sou apaixonado. Nossa Senhora de Guadalupe. Todos os dias que eu estou atribulado, eu me lembro dessas palavras. Acaso não estou eu aqui que sou tua mãe? Por que que você se perturba? Por que você se assusta? Para a gente terminar este momento, vamos fazer a oração de cura a Nossa Senhora de Guadalupe. Esse dia foi providencial. Muitos de vocês já conheciam essa história, mas é sempre um renovar. Outros não conheciam. E a partir de agora, não é mais só um quadro para você. Quando você ver o nosso rosário aqui acontecendo, a partir de agora, você sabe que é real. Esse quadro revela muita história. Revela a visita de uma mãe até esta terra. E deixou para nós um sinal. Isso daqui. Assim como o santo sudário, aquele pano que envolveu Jesus no túmulo, até hoje não tem explicação. E não tem tinta humana. O santo sudário ficou as marcas do rosto de Jesus naquele pano. Assim também esse quadro revelou a face de Nossa Senhora sem nenhuma tinta humana. Sem nenhuma tinta humana. E quem quiser conferir é só ir no México e você verá. E você não tem noção do tanto dos milagres que acontecem lá. Você não tem noção. Vamos fazer a oração de Nossa Senhora pedindo a cura. Eu peço que agora você pense em algum doente. Eu peço que agora com muita fé você coloque a mão na sua enfermidade. E você agora vai suplicar que a Virgem do Céu peça por você um milagre. Assim como ela levou a cura, ela pediu para Jesus curar o tio de Juan Diego, que já estava à beira da morte. Eu peço agora, Virgem Santíssima, que a Senhora peça a cura também para Jesus, para tantos que estão à beira da morte. Pessoas que agora estão clamando por pessoas na UTI, no hospital, que estão à beira da morte. Eu peço, Santíssima Virgem, por inúmeras pessoas que agora estão acompanhando essa live e que estão com câncer. Câncer maligno. Senhora, eu peço por tantas pessoas que agora estão pedindo. Esse câncer agressivo já está perdendo cabelo, quimioterapias. Quantas pessoas já receberam decreto de morte? Não passa de tanto tempo, não passa de tanto tempo. Eu peço agora que milagres aconteçam. Pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe.
Eu peço, Nossa Senhora de Guadalupe, que curas milagrosas aconteçam, mas curas simples também. Essa dor de cabeça, essas dores no corpo. Eu peço que todas as doenças agora sejam curadas. Em nome de Jesus. Pela sua intercessão. Repete comigo, Imaculada Mãe. Imaculada Mãe, Santa Maria de Guadalupe. Santa Maria de Guadalupe, Saúde dos doentes. saúde dos doentes, Nas tuas mãos de enfermeira celestial. nas tuas mãos de enfermeira Que celestial, curaram João Bernardino. que curaram João Bernardino E nos trouxeram um rio de luz. e nos trouxeram um rio de luz, De vida e de saúde. de vida e de saúde. Coloco a minha fé. Coloco a minha fé, A minha esperança. a minha esperança E todos os meus sofrimentos. e todos os meus sofrimentos, Para que os possa unir à paixão do teu Filho Jesus Cristo. para que os possa unir à paixão do teu Filho Jesus Cristo, Como meio de salvação para mim e para os meus irmãos. como meio de salvação para mim e para os meus irmãos. A partir deste momento, A partir deste momento, aceito tudo. aceito tudo O que o Sagrado Coração do seu Filho me envia. o que o Sagrado Coração do seu Filho me envia. Quero completar na minha vida Quero completar na minha o vida que falta à sua paixão redentora. o que falta à sua paixão redentora. Confio que me dará força Confio que me dará força e tudo o que precisar e tudo que eu precisar para encontrar minha saúde espiritual para encontrar minha saúde espiritual e a minha saúde física. e a minha saúde física. Se for para a glória de Deus Se for para a glória de Deus e o verdadeiro bem de minha alma. e o verdadeiro bem de minha alma. Nossa Senhora de Guadalupe. Rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe. Rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe. Rogai por nós. Viva Nossa Senhora de Guadalupe! Viva!